Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula. Eu sou o professor Thiago Jabobitar e fiz esse material em conjunto com a professora Luana Lopes Lobato. Hoje nós vamos falar de EAP, ou Estrutura Analítica de Projeto. Nossa agenda é a seguinte: por que estruturar os projetos? O que seria a Estrutura Analítica de Projeto, ou EAP? Vou mostrar alguns exemplos de EAPs, o que seriam as atividades que estão inclusas nesses EAPs e concluir. A aula vai ser bem prática e acredito que vai ser muito boa, que vocês vão gostar muito. Acompanhe. Por que então estruturar os projetos? Imagine se todas as atividades de um projeto, que são muitas e complexas, tivessem sem nenhuma ordem e todas juntas. Ficaria muito difícil fazer uma boa gestão desse projeto. Então, a partir dessa alta complexidade, é necessário que a gente estruture esse projeto. E estruturar de uma maneira comum, que possa ser entendida não só na sua empresa, mas em todas as empresas, de uma maneira padrão e de maneira hierárquica. Então, nós precisamos estruturar o projeto. Às vezes o nome EAP, Estrutura Analítica de Projeto, pode parecer um tanto complexo, parece até uma entidade, alguma coisa assim. Não se preocupa com o nome, porque o conceito é bem simples e bem útil, pessoal. Então, entenda como estrutura de projeto. Nós precisamos estruturar os projetos e nós contamos então com essa ferramenta. Dada então essa justificativa do por que existe, né, a estrutura analítica de projetos, nós vamos agora definir o que seria esse conceito. Então, essa é uma técnica de gestão com foco em simplificar a vida dos gestores e dos envolvidos, de todos os membros do projeto, identificando os objetivos, escopo e principalmente os estágios do projeto. Por quê? As atividades agora elas vão ser organizadas como se fossem pastas em arquivos de computador. Se você for lá na pasta do Windows, por exemplo, tem os arquivos do Windows, documentos, arquivos dos documentos. Então, nós vamos organizar por fases, dividindo as atividades de uma maneira bem mais compreensível. E aí nós ganhamos também ainda o potencial visual. Nós vamos poder ver uma arquitetura hierárquica com essas componentizações e pastas parecidas com organogramas de trabalho. Em inglês, nós conhecemos esse conceito como WBS. Então, se você vê em algum material, no livro em inglês da ABS, é o mesmo conceito, que vem de Work, Breakdown, Structure. Então, estruturação do projeto decomposto. Breakdown está no sentido de demolição, de decomposição. Por quê? Porque, dado um projeto complexo, o primeiro ponto a se fazer é decompor as atividades. E eu vou mostrar esse conceito de uma maneira bem tranquila para vocês. Pessoal, então, está entendendo o EAP? É um nome um pouquinho, que pode parecer um pouquinho difícil, mas o conceito é muito simples. É de estruturar o projeto, não ter aquele projeto cheio de atividades, sem nenhuma ordem, sem nenhuma organização em fase. Então, nós precisamos estruturar esse projeto. Outra definição agora do PMBOK. Ou seja, esse conceito de EAP, ele está no principal livro de referência na gestão de projetos. Então, é um conceito que vai ser muito utilizado por todos vocês, cai em concursos, em reuniões, esse termo vai ser muito utilizado. Então, não é um conceito solto, é um conceito super importante e oficial do PMBOK. Inclusive, a gente fazer alguns exercícios aí de concursos em outras aulas. Então, a definição do PMBOK para EAP é que é uma decomposição hierárquica orientada a entregas do trabalho, ou seja, precisa de resultados do trabalho a ser executado por uma equipe. Está vendo o recurso de uso da equipe? Então, nós temos a equipe aqui para atingir os objetivos, as metas do projeto e criar as entregas que foram solicitadas. Lembra que todo projeto tem uma especificidade, tem um objetivo muito bem definido, num prazo? Então, está tudo aqui sendo falado. E a palavra-chave aqui não está em negrito, mas eu vou falar para vocês.
palavra-chave é decomposição. Então, dado um projeto complexo, nós vamos decompor ele em atividades para colocar responsáveis, para poder acompanhar de uma melhor forma, inclusive gráfica. Então, eu posso considerar o EAP, Estrutura Analítica de Projeto, como um agrupamento de elementos, de itens do projeto de acordo com os resultados. São os produtos, ou também chamados de entregáveis, organizando também e definindo melhor o escopo do meu projeto. Ou seja, o projeto ele tem um escopo, ele vai até um determinado limite e no gráfico nós conseguimos ver esse limite de uma maneira bem objetiva e bem legal. Pessoal, estão gostando da aula? Então comentem aí, deixe o seu like e vamos para mais um pouco aí de EAP. EAP então envolve um conjunto de procedimentos, ou também chamados de tasks ou tarefas, tasks do inglês, que auxiliam o quê? Como eu já falei anteriormente, reforçando, na definição do escopo, do limite do meu projeto, estabelecer os estágios ou fases do meu projeto. Todo projeto tem fases, então os gerentes geralmente se preocupam muito e de maneira correta em qual fase o projeto está. Será que está no final, na metade, estou cumprindo o meu cronograma, meu prazo? Ele também serve, esse conjunto de procedimentos também serve para identificar os responsáveis por cada estágio, isso mesmo. E ainda descreve o pacote, lembra que eu falei das pastas? Então as tarefas são divididas em pastas ou pacotes. E também ajuda num ponto imprescindível nos projetos, que é na estimativa de custo, tempo e esforço. Quem lembra aí da tripla restrição, então, e também na qualidade, pessoal. E, por fim, auxilia também na questão da medição dos riscos, que a gente vai ter essa aula também, verificar os riscos do meu projeto. Lembra que eu falei que o projeto envolve investidores, stakeholders, interessados? Eles querem saber sempre, estão aportando recursos, geralmente não são poucos recursos, investimento alto. Então eles têm que saber, eles se preocupam muito com os riscos. Será que eu tenho risco grande de dar errado? Então isso tudo é visto também com auxílio do gráfico EAP. Para definir as atividades, nós precisamos verificar quais ações devem ser realizadas e também verificar as entregas. Então, uma ação tem que resultar em entregas. Lembra que eu falei também dos indicadores? Os indicadores estão envolvidos aqui, porque cada entrega você pode verificar se ela foi feita ou não. Não adianta só ter um esforço, tem que ter as entregas bem definidas, ou os resultados, garantindo a satisfação dos interessados. Então, a atividade, por definição, é uma tarefa ou grupo de tarefas muito bem definidas e com uma duração com um prazo conhecido ou estimado. Estimado como? Com base no histórico, que eu falei para vocês. As organizações ou empresas, elas sempre gravam históricos, então isso ajuda muito nas estimativas. Então, esse processo de criação da EAP envolve pegar um projeto e decompor em atividades. E essa decomposição envolve o quê? Subdividir os elementos em componentes menores e mais manejáveis, mais fáceis de se trabalhar. Então é isso, pessoal, facilitando o controle do meu projeto. E aí eu tenho um termo bem legal e muito utilizado em várias áreas, que é a frase dividir para conquistar. Então, decomposição nada mais do que uma execução do conceito de dividir para conquistar. Então, nós dividimos em pequenas tarefas e fases também, pacotes, para conquistar. Então, se você dividir seu problema, que é no início difícil, isso serve na nossa vida como um todo. O mecanismo mais simples que eu tenho de gestão de projetos tem base na divisão para conquistar, que é você usar checklists. Então você divide aquele grande problema seu em pequenas tarefas, vai marcando, isso funciona realmente na prática. Até nosso cérebro é condicionado, nosso sistema de cognição é utilizado ele
ele gosta de dividir em pequenas tarefas, ele foca melhor. Isso se você também registrar essas tarefas, como nós estamos vendo aqui em gestão de projetos. Então, agora eu vou mostrando para vocês mais na prática. Olha a cara de uma EAP aí. Então nós temos aí meu projeto. Lembra que é hierárquico? Olha a hierarquia aqui. Quem está na minha base da hierarquia? O projeto. Aqui 2 fases. Esse é um gráfico de uma EAP numerada. Posso numerar ou não. E aqui eu tenho pacotes. E vai descendo na hierarquia até chegar nas tarefas. Então esse aqui é um exemplo, está aqui em inglês, tirado do PMBOK. Nós vamos ver agora mais na prática e até fazer aí com a ajuda de ferramentas, mostrar bem aí esse conceito de uma maneira funcional para vocês, que é o que vocês gostam e ajuda muito no entendimento, ver na prática. Então vamos lá, pessoal. Algumas ferramentas, antes de mostrar aí os desenhos mais práticos, quais ferramentas eu posso utilizar? Microsoft Visio, Planhammer, esse que eu estou utilizando nesse exemplo, ele funciona por 7 dias de maneira gratuita. Daí é difícil achar um sistema bom que seja totalmente gratuito, pessoal. Eu vou mostrar esse aqui e vocês ficam aí à vontade para buscar. E geralmente as organizações, se vocês forem trabalhar no projeto, adquirem plataformas, sistemas, softwares que vão apoiar. Então, você sabendo o conceito, você consegue aplicar em várias ferramentas e elas são bem práticas. Então elas vão, inclusive, contar com o termo WBS ou EAPs, certo? Então isso ajuda muito a manter um padrão. Então olha só, pessoal, dadas as seguintes atividades no meu projeto: construção de uma casa X, lembra que o projeto tem que ser específico e tem um prazo em 10 meses. Então eu já tenho aqui uma estimativa de prazo. E quais são as minhas atividades? Pessoal, só um exemplo. Na verdade são muito mais atividades, mas de maneira a exemplificar de modo mais prático, nós temos aqui realizar os desenhos. Aqui eu estou numa ordem de atividades. Já foi feita, isso já foi feito, essa listagem foi realizada naquele Planhammer, então já foi feito na ordem. Primeiro faço a arquitetura, os desenhos estruturais, elétricos, até o final, que é acabamento e pintura, certo? Então isso foi feito dessa maneira, em pacotes, ok? Então vamos ver o gráfico gerado. Então a ferramenta consegue, a partir da lista de atividades feita numa ordem e numa hierarquia, consegue gerar para mim o desenho. Por que isso é útil de ser feito numa ferramenta? Imagine se você for desenhar. Você pode desenhar isso no PowerPoint, em qualquer editor gráfico, mas você vai gastar tempo. E tempo, como vocês já sabem, tempo é dinheiro, tempo envolve recursos. Então, se eu tenho um sistema que me ajuda nessa diagramação e mantém uma fidelidade com a lista, isso é ótimo. Eu vou mostrar para vocês na prática. Eu tenho aqui, já inclusive aberto. Outro EAP um pouquinho mais complexo, pessoal. Produção de um artigo científico, feito na mesma ferramenta. Então começa com o nome do meu projeto, na minha base, na minha raiz da hierarquia, podemos dizer assim. E eu tenho aqui os compartimentos. Obter estado da arte. O primeiro ponto é fazer um artigo. Então, o que eu faço nessa fase, que é inicial? Buscar artigos relacionados, procurar ver o que já existe na literatura. Depois, ler esses artigos que eu busquei aqui, extrair os trechos importantes e escrever essa seção, esse texto. Depois eu descrevo a minha metodologia. Lógico que na prática, no exemplo real, tem mais atividades aqui. Estou mostrando de uma maneira mais fácil, mais simples, para ajudar no entendimento. Nós temos também que descrever os experimentos para ter resultados, executar esse experimento. Aqui eu estou focando mais na escrita do artigo em si, na produção a partir de uma pesquisa realizada. Depois eu tenho a parte de descrever os resultados, onde o pessoal gosta, bem interessante. Mostro tabelas, tabulando os resultados, criando gráficos, que é bem útil para enriquecer os nossos artigos. Aí é uma dica, sempre ter gráficos para ajudar na visualização dos resultados.
Descrever as conclusões a partir dos resultados encontrados e, por fim, listar as referências. Então, tendo todas essas fases, olha como é complexo essa vida científica. Nós temos, por fim, escrever as referências das citações utilizadas. Então, a partir dessas atividades, eu consegui mostrar o gráfico da EAP. Pessoal, olha só esse exemplo, como tem muitas atividades, se não tivesse separada, organizada em compartimentos, em pacotes, e se ela tivesse de maneira bagunçada, seria muito mais difícil. E também se não tivesse com a decisão das atividades, o que é a produção de um artigo científico? Então, projetos um pouco mais complexos, a gente precisa mesmo descrever as atividades para ter um rumo, para poder delegar as atividades, as ações do meu projeto. Então agora, pessoal, nós vamos fazer aqui na prática. Faça o gráfico de EAP de um projeto de desenvolvimento de software X com as seguintes atividades. Então eu já deixei aberto aqui, deixa eu pegar aqui, Planhammer. Então estou aqui no Planhammer, vou utilizar minha conta do Google, estou usando o período gratuito, vou escolher qual conta do Google eu utilizo, vou aumentar a fonte aqui, pessoal. Aqui os dois que eu já fiz, que eu mostrei nos slides, construção de uma casa, produção de um artigo, criar um novo projeto. Qual o nome do meu projeto? Eu vou copiar aqui, Vamos lá para a apresentação. Projeto de desenvolvimento do software X. Então, vou copiar aqui. Esse é o nome do meu projeto. Vamos para o navegador, nome do projeto, criar. Então, olha só, WBS que eu falei para vocês, está aqui. Então, eu posso já ir desenhando por aqui, ok? Mas eu prefiro fazer pela listagem e ele gera desenho para mim. Tem que aguardar um pouquinho. Nova atividade. Então, qual que é a primeira atividade aqui? Quando eu marco esse cheque, é porque já foi feito. Não foi feita. Aqui o nome dela. Qual que é a primeira atividade? Vamos copiar aqui. Definição de requisitos. Requisitos é o que o sistema, o software deve fazer. Definição de requisitos. Então pronto. Então, o que eu tenho dentro de definição de requisitos? Vamos pegar aqui. Entrevistas. Ok. Opa. Tem que ser com Enter. Próximo. Já abriu para colocar um próximo. Vamos no PowerPoint aqui. Anotação de requisitos. Parte das entrevistas eu encontro os requisitos. Enter. Então agora eu já vou criar em outro compartimento, pessoal. Aqui eu só não criar, ok? Nesse nível que eu vou criar. Então eu vou criar task aqui, Isso mesmo, já está no nível acima. Lembra da minha hierarquia? Qual que é aqui, Design de banco de dados. Banco de dados é onde eu gravo os meus dados de pessoa em série lá, seu nome, telefone, cadastro, senha. Eu gravo no banco de dados para fazer a persistência dos dados. Design de banco de dados. Aqui, dentro de design de banco de dados, deixa eu ver como é que é a proposta aqui. Tem a criação de modelos. Pode ser modelo, entidade de relacionamento, para quem é da computação. Então é dentro de banco de dados, então é aqui. Criação de modelos, Enter. Aí abriu o outro aqui, Vou colocando na ordem, pessoal. Criação de tabelas. Então vou criar um desenho a partir da minha lista, certo? Criação de tabelas. Okay. Então aqui, eu vou criar mais uma tarefa, uma grande tarefa, vamos dizer assim, um grande compartimento. Então tem programação, testes, programação. Vou digitar mesmo mais fácil. Testes. Vou pegar o último ponto aqui. Publicação na loja de aplicativos. Pronto. Então tá aí, pessoal. Coloquei as minhas atividades em compartimentos. Será que ele vai conseguir gerar meu WBS?
Vamos usar mágica aqui, pessoal. Essa é a vantagem de utilizar sistemas integrados. Está lendo? Aí, ó, que legal. Ele está no modo compacto, então ele está com 3 pontinhos aqui. Para facilitar, para o desenho ficar um pouco menor. Vou tirar do modo compacto. Eu posso exportar em PDF. Então tá aqui, pessoal. Olha só, ele criou o desenho já, com compartimentos. E outra coisa interessante, eu vou dar um preview, vou dar um gostinho para vocês do que vem por aí. Um spoiler, que o pessoal chama. Vou mostrar para vocês o que pode ser feito num sistema desse mais completo e integrado. Eu tenho aqui, ó, entrevistas. Eu posso colocar aqui dependências. Então eu tenho que fazer entrevistas depois. Na verdade, entrevistas é antes da anotação de requisitos. Deixa eu subir aqui. Então eu posso marcar essa dependência. Ó. Então, ó, a anotação de requisitos, ela depende da entrevista. Tá vendo? E aí, em que ponto? Depois que a entrevista terminar, junto, então tem essas siglas aqui. Depois eu explico para vocês, pessoal. Fica só o gostinho para as próximas aulas que vocês podem acompanhar aí no nosso canal. O que mais que eu tenho aqui? Associar com os riscos. Quais são os riscos de realizar a entrevista? A pessoa não comparecer, o entrevistado, vários riscos. Então você anota aqui. Você também tem aqui o tempo previsto, quantas horas, quantos minutos. Qual o custo que eu tenho aqui? No tempo, qual é o meu tempo otimista? Então ele vai calcular aqui também a probabilidade do tempo mais real, digamos assim, né? Mais comum que pode acontecer na prática. Tem vários conceitos embarcados aqui. Eu posso colocar para determinados usuários, tá aí meu e-mail se alguém quiser mandar dúvidas, mas comente aí que é importante comentar. Então olha só, tem vários pontos que são provenientes da lista de atividades. Então o WPS, digamos que, ou EAP, é um gráfico que vai ajudar em vários momentos. Então vamos voltar para os nossos slides, pessoal. Agora um exercício para vocês realizarem, fazer o gráfico EAP de seu projeto de conclusão de mestrado ou de qualquer outro curso que você tiver interesse. Então vocês podem utilizar todos esses conceitos de gestão de projetos na vida de vocês. Se vocês quiserem encontrar algum objetivo na vida de vocês, de algo mais complexo, vocês dividem em pequenas tarefas, pode utilizar essas ferramentas, não necessariamente numa grande empresa. Pessoal, então vamos falar aqui mais algumas informações sobre atividades. O que você tem que colocar como atividades? A fase de concepção, de pensar no seu projeto, modelar o seu banco de dados. Numa casa, você tem aquele tempo de idealização do que a casa vai ter. Então tudo isso também entra como atividade do meu projeto. Tudo que leva tempo, tudo que faz parte do meu projeto tem que ser colocado como uma tarefa. Uma frase importante aqui, que eu gosto sempre de colocar: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, de Robert Collier. Então, nós só conseguimos o sucesso a partir de pequenas atividades. Então, olha a decomposição aqui, o conceito de dividir para conquistar, falado aí em outras palavras, por um grande pensador. Então, isso aqui é a mais pura verdade, realmente faz parte do meu projeto. Sempre dividir em pequenas tarefas, algo que inicialmente nos parece muito complicado, fica cada vez mais fácil e mais execuível, com riscos menores a partir do planejamento de pequenas atividades. Nós também temos que fazer um plano de atividades, que é um plano colaborativo. Lembra que cada atividade pode ser feita aí por várias pessoas, e tem que ter os seus executores, e eles vão colaborando. Colaboração é essencial numa equipe para que nós tenhamos um resultado ideal de sucesso. Como a gente obtém uma lista de atividades? Parece tranquilo, né? Num projeto mais simples, mas num projeto normal, real e um pouco mais complexo,
nós precisamos conversar com especialistas, fornecedores, que geralmente a gente não tem domínio de todo o ambiente, de todo o escopo que nós estamos trabalhando. Imagine um projeto na área hospitalar, numa indústria de automóveis, numa indústria de medicamentos, com alta complexidade, que a gente não conhece bem as fases, as ações. Então nós precisamos conversar com especialistas, com fornecedores e também nos utilizar de históricos de outros projetos. Um ponto de partida é a estrutura do que a gente vai executar no nosso ponto de partida. E dividir o resultado, decompor o resultado em partes físicas, quando se trata de produtos, ou os entregáveis, ou tarefas, quando nós temos por objetivo realizar serviços ou ainda eventos. Como que eu vou definir então as atividades? A partir de algumas fontes, como o escopo, que envolve as entregas, com atividades do ciclo de vida do projeto. Lembra do ciclo de vida? Nós precisamos pensar no projeto, depois executar, encerrar o projeto. Obter informações das experiências com projetos semelhantes e também algumas premissas sobre circunstâncias que cercam a realização do projeto, restrições e também com um limite de recursos. Então não adianta eu colocar atividades que eu não tenho como executar, não tenho recurso, não tenho como pagar por todo o esforço despendido na execução dessas atividades. Então, pessoal, a partir da enumeração das atividades, da elicitação, da identificação dessas atividades, nós precisamos também identificar quais vêm antes e quais vêm depois, quais são as dependências de cada atividade. Algumas são feitas antes. Tem aquele pensamento que a gente brinca, geralmente, primeiro nós temos que pôr a cueca, depois a calça, senão ele acaba virando o super-homem. Primeiro a meia, depois o sapato. Então a ordem é essencial. Algumas atividades são feitas também em paralelo, então tudo isso tem que ser feito, tem que ser visto, tem que ser planejado. E também nós temos que programar as atividades, verificar o tempo de duração de cada uma. Nós vamos depois ver gráficos que vão nos ajudar nisso. Por quê? Não necessariamente nós somamos todas as durações para saber o tempo do projeto. Por quê? Porque tem algumas atividades que são feitas em paralelo e algumas tem que ficar esperando outras de grande duração para serem iniciadas. Tudo isso a gente vai ver ao longo do nosso curso, tudo isso aqui no nosso canal, disponibilizado de maneira bem legal para vocês. A partir dessa programação, nós nos utilizamos da estimativa, prevendo os recursos, competência das pessoas, nossos fornecedores. Nem sempre todas as atividades são feitas com a equipe interna, são repassadas a outros fornecedores, então isso tem que ser visto. Então, por fim, pessoal, concluindo nossa aula, dizendo que a EAP ou da ABS tem uma importância alta esse conceito, esses gráficos, pois é a origem, é a fonte de itens de trabalho que vão ser determinantes no nosso cronograma, no nosso sequenciamento de atividades. Nós vamos poder, a partir da EAP, associar com executores e encontrar aí um custo, uma previsão de tempo e de provisionamento de recursos. Nós temos que separar esses recursos, como a gente já viu no conceito dos projetos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de vocês, pedir para que comentem aí com dúvidas, que eu vou responder cada um aqui mesmo no nosso canal, e pedir que compartilhe e dê seu like. Um abraço, pessoal! Até a próxima aula!